seu tio. Ela diz para ele: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Sente-se, dando glória a Deus. Aleluia. O que fazer para você alcançar o favor do rei? O que fazer para o rei ouvir a sua oração? O que fazer para o rei virar o cetro para o teu lado e te dizer: pede-me o que quiseres e te será dado até metade do meu reino? O que fazer como cristão para obter o favor de Deus? O que nós, como servos do Senhor, estamos fazendo ou precisamos fazer para chamar a atenção de Deus? A palavra do Senhor diz que um certo homem chamado Bartimeu chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus, quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que a multidão mandava ele se calar, mas ele insistiu, ele queria o favor do rei, e ele obteve o favor do rei. A palavra do Senhor diz que uma certa mulher de 14 anos sofreu de uma enfermidade, de uma hemorragia, e ela queria o favor de Deus, e ela simplesmente decidiu ir contra a multidão para tocar na orla das vestes de Jesus e obter favor do rei. A palavra do Senhor conta a história de uma mulher, Ciro Fenícia, que ela tinha uma filha que a Bíblia diz horrivelmente endemoniada. Ela queria o favor do rei e ela não sabia o que fazer, mas naquele momento de angústia ela decidiu sair procurando Jesus e atrás, gritando: Senhor, socorre-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a palavra do Senhor diz que ela obteve o favor de Deus. Você tem pedido algo ao Senhor, eu tenho pedido algo a Deus, mas o que eu e você temos feito para alcançar o favor do rei, para alcançar o que mora em nossas vidas? A palavra do Senhor conta no livro de Esther. Foi levada ao palácio, foi constituída rainha, e por causa de um homem que não se dobrava diante do inimigo, Mordecai, filho da rainha Esther, quando Amã passava, olhava para ele, esperava que ele se curvasse diante do inimigo, e ele não se curvava. A ira do inimigo foi crescendo. Quantas vezes o inimigo das nossas vidas tem se enfurecido? Porque quando ele olha para as nossas vidas, para as nossas provas, para os nossos problemas, ele espera que a gente fique em casa, choramingando, se lamentando, se reclamando, mas a gente sai de casa e vem para a casa do Senhor dizer que Ele é grande, e o inimigo vai se enfurecendo. Mas quando eu e você não se dobra diante do inimigo, nós alcançamos o favor do rei. Não se curve diante dos problemas. Não se dobre diante das dificuldades da sua vida. Não se entregue. Faça feito Mordecai. Amã passava e queria que ele se curvasse diante dele, e ele dizia: eu não me curvo. E alguém diz: rapaz, não vai contra o decreto do rei. Eu não me curvo. Se ele fosse homem de Deus, eu me curvaria. Mas ele não é o caso. E por conta dessa situação, o inimigo criou uma cilada.
vezes o inimigo se levanta com fúria do lado daqueles que estão ao nosso redor. E a gente não entende como é que fulano fez isso, como é que Cicrano disse isso, como é que Beltrano fez isso. Não procure entender, procure não se curvar diante do problema. E se curvar é para adorar a Deus, é para dizer que Ele vai fazer porque Ele faz. Marcar o dia para a morte do povo de Deus. E só quem sabe dia, só quem sabe hora, só quem sabe a forma é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da minha vida. Aleluia. Quando alguém decreta algo contra você, não sabe ele que ao decretar o teu fim, ele está apressando Jeová se colocar de pé, aborreceu-se de terra e dizer: decreta não, porque eu sou dono. Quem dizia, olha, não sou eu. Não decretou, vou matar o povo, vou destruir todos os judeus, aniquilar do mais novo ao mais velho. Naquele dia foi escrito, foi feito o decreto, foi selado no anel real, foi levado para todas as províncias, para todas as cidades. Vamos destruir os judeus. Próximo da destruição do dia que o inimigo marcou, Deus tirou o sono do rei. Deus disse ao rei: tu não dorme. Tu não dorme porque eu sou dono do sono. Por isso que quando pelas madrugadas você não dorme, não diga que está com insônia, é Deus querendo falar com você. Eu estou com insônia, tá não, mas às vezes assim, eu sou dono do sono. Sai daí, vamos conversar comigo. Pertinho da morte, ou daquilo que o inimigo havia decretado contra o povo de Deus, estava bem pertinho. Deus disse assim: peraí, meu filho, deixei o inimigo ir até onde eu quis, porque Deus deixa, para mostrar para você que Ele é na sua vida. E você diz assim: mas Deus, por que eu? Porque Ele te escolheu, porque Ele te lavou, porque Ele te comprou, porque Ele te remiu, porque tu és um instrumento nas mãos dEle. E embora você diga que não sabe, você sabe, porque não é você que dá a sua vida. Deus permitiu o rei Assuero não dormir. Dorme não, rei. Deus sonha. E o rei disse assim: estou sem sono. Traz aí as crônicas para alguém ler para mim. Chama lá alguém com o livro das crônicas. E alguém começa a ler para o rei. Que em tal dia, em tal hora, Deus permitiu isso. Que em tal dia, em tal hora, o judeu Mordecai entendeu e viu alguém que estava tramando contra o rei. E o rei diz assim: o que fizeram com esse homem? Nada, rei. Fizeram nada, rei. Nada. Eles salvou a minha vida, não fizeram nada. Você pega uma semente, pega essa semente, você coloca no chão, enterra a semente, olha para a semente e diz assim: mas ela não vai nascer. Eu enterrei tão bonitinho, eu joguei algo bem direitinho e a semente não nasceu, porque o tempo da semente germinar nasceu. Mordecai fez um favor a Níquel. Mordecai mandou dizer ao rei que tinha alguém tramando contra a vida dele. E nada se fizeram. Nada aconteceu para Mordecai. Porque Deus queria guardar aquela semente que aquele homem plantou, para fazer com que ela germinasse lá na frente. Quando estava próximo daquilo que o inimigo achava que era a vitória dele, Deus se levantou do trono e disse: não é assim não. Eu vou mostrar quem eu sou. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono. Leram as crônicas para ele. E nas crônicas estava escrito que o judeu Mordecai salvou a vida do rei. As nossas atitudes, muitas vezes a gente não entende por que fez, por que disse, por que deu, por que comprou. E Deus escrevendo lá nos céus: eu sei por que você deu, por que você vendeu e por que você não. Foi eu que dei. Naquela hora que o rei escuta aquilo e fica atordoado, diz lá para os servos dele: tem alguém por aí? Ele só tem Amã, o inimigo do povo de Deus.
que se faz com o homem que Deus deseja honrar. Escute, no dia que Deus, não é no dia que o homem não, no dia que Deus decretou para te dar a tua vitória, é o dia que está marcado e ela vem para as tuas mãos. O diabo queira ou não queira, Deus decretou o dia e a hora, naquele dia vai vir para as tuas mãos. Mas o que é que a gente deve fazer para alcançar o favor do rei? A palavra do Senhor diz, Esther 4,16, quando Esther fica sabendo de toda a cilada do inimigo, a Bíblia diz que ela manda um recado para Mordecai. E ela diz a ele, vai, ajunta, une todos quantos tu puder. Escute, você e eu não sabemos o poder da unidade do corpo de Cristo. Eu e você não temos noção do poder da união. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e a seu companheiro disse, esforça-te. Você não sabe o poder da união. Você não sabe o quanto o inferno treme quando você chega para alguém e diz assim, vem cá, me dê aqui a sua mão. Vamos caminhar junto. Era só que me cabe a me dê aqui a sua mão, dobrando o joelho em prol da mesma causa. Me dê aqui a sua mão, vamos orar e jejuar e vamos voltar o inferno ao chão para a glória de Deus. Você não sonha, você nem imagina, sabe por quê? Porque se você tivesse a imaginação do poder da unidade do corpo de Cristo, nem eu, nem você jamais tocaria no ungido de Deus. Pelo contrário, nos daríamos as mãos. Quantas vezes as pessoas condenam quando o povo diz assim, vamos fazer um circo aqui, vamos orar de mão dada. Você não sabe a fúria do diabo quando o crente faz isso aqui, olha. Quando o crente une as mãos e diz, eu vou orar por sua causa. Eu vou esquecer da minha dor, eu vou orar pela tua. Porque eu sei que quando eu estiver orando por ti, Deus vai mover os céus ao meu favor. E Esther disse assim, vai lá, Mordecai, junta o povo, quantos você puder, junte o povo, se una ao seu irmão, sente-se lado a lado com ele, escute a mão dele, não diga, só escute, ore, interceda, faça aquilo que Deus quer que você faça. A unidade do corpo de Cristo faz a diferença. E Esther disse a ele, eu quero o favor do rei, mas para eu ter o favor do rei, eu sei que a luta é grande, eu sei que a dificuldade é grande, mas eu sei que juntos, eu sei que unidos, nós somos grandes, porque amanhã ainda é que está conosco. Une o povo, se junta aí, Mordecai. Quer alcançar o favor do rei? Ande em unidade. Quer alcançar o favor do rei? Quer que o rei esteja certo para você? Quer que Deus se levante do trono? Quer que Deus entregue a tua vitória? Segure na mão do seu irmão. Não tem como pegar com ele, não. Segure na mão dele e eu vou caminhar comigo. Porque eu não tenho somos fortes. Porque quando eu quiser cair, tu vai dizer que eu levanta. Porque quando eu estiver triste, tu vai dizer que eu lembro. Porque quando eu quiser falar, tu vai dizer que eu não me puxo. Deus levantou um sirineu para Jesus, olha, interessante, né? Jesus, grande, santo, soberano, tremendo. E Deus disse assim, manda esse sirineu carregar a cruz dele aí. Não era porque ele não podia, é porque em tudo que tem escrito na Bíblia, Deus quer nos ensinar. Se una para obter o favor do rei, ande em unidade, verdade, santidade, caminhando com o Senhor. Aí ela disse assim, vai, ajunta todo o povo que está em Susa, tantos quantos você puder unir. Agora, depois que tu te unir, tem mais outro caminho. Vamos jejuar. Você tem que jejuar. Você tem
você alimentar mais a carne, vence ela. E Esther queria o favor do rei. Ela queria tanto o favor do rei, que ela diz para Mordecai: eu vou jejuar. Outro passo, vamos orar. Vamos nos unir, vamos jejuar, vamos orar. Oração. Se eu chegar aqui para o irmão, que é o seu nome? Joevi. Para o irmão Joevi, ele não me conhece, eu não conheço. E eu disse assim: irmão Joevi, me dá a chave do teu carro, que eu quero ir ali resolver um negócio. O irmão Joevi vai olhar para mim e vai dizer: eu não conheço, irmão, não sei nem se você sabe dirigir, não sei nem se você é habilitada. Eu não lhe conheço. Você entregaria um bem seu, valoroso, para alguém que você não conhece? Para alguém que você nunca viu? Eu não entregaria. Oração é nada mais, nada menos que uma amizade, uma intimidade, um momento de compartilhamento entre você e Deus. É todos os dias você conversando com Deus, você dizendo assim: Deus, olha eu aqui. Deus, olha a minha casa aqui. Deus, eu vou naquele lugar. Deus sabe, irmão, vai arrumar. Deus, eu vou andar naquela casinha. Faz tanto tempo que eu tenho pedido para eu sair de lá todo dia. Você numa conversa com Deus, num momento de amizade com o Senhor, e você vai se tornando íntima do papai, você vai se tornando íntimo de Deus, e quando você menos esperar, quando você estiver caminhando, Ele vai falar com você, você vai virar para a direita, você vai virar para a esquerda, você vai dizer: eita, essa voz eu conheço, é a voz do meu pai. Quer alcançar o favor do rei? Seja íntima dele. Seja íntimo dele. Como, irmão? Confesse com ele. Ore. Ore a Deus. Ore, tire um momento para conversar com ele todos os dias. Mesmo que você coloque muito trabalhando, mesmo que você coloque muito em casa, mesmo que você tenha muitos afazeres, lembre-se que durante 24 horas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Durante 24 horas Ele não deixa de te olhar, porque se Ele deixar de te olhar, você morreu. Seja íntima de Deus. Busque essa intimidade a ponto de quando você botar os pés para fora da sua casa, você escutar dizendo: olha, não vai mais pelo mesmo caminho não. Muda o caminho, porque eu quero te mostrar algo novo. Para que naquele momento você não diga: oxe, é a minha voz, isso é coisa da minha cabeça. Não, é Deus falando com você. Quer alcançar o favor do rei? Faça como fez Esther. Una a quantidade de pessoas que você puder. Jejue. Buscando a Deus, ore, converse com Ele. Porque se eu tenho intimidade com alguém, e esse alguém chega para mim, por exemplo, como eu citei: me presta aí a chave do teu carro. Se eu tenho intimidade com essa pessoa, se eu sei que essa pessoa mora, se eu sei como essa pessoa vive, se eu sei o que essa pessoa precisa, eu vou dar a chave do meu carro para ela. Porque eu sei que eu posso confiar nela. A oração é a chave que abre a porta da tua vitória. E a rainha Esther jejuou, orou 3 dias. E não foi sozinha, não. Agora escute. Ela queria o favor do rei. Ela queria obter a vitória dela. E a Bíblia diz que quando ela chega depois de 3 dias, à presença do rei, que ela entra o palácio, que o rei olha para ela, a primeira coisa que ele faz é pegar o cetro e levantar para ela. E a Bíblia diz que se o rei não fizesse isso, a pessoa que adentrasse a presença dele sem ser chamado, ele era tipo de morte. Mas ela tinha se preparado para adentrar a presença dele. Tudo isso para adentrar a presença do Senhor, amado como era eu e você. Não foi para entrar na presença de Deus, não, igreja. Foi para adentrar a presença de um homem que tinha cargos, que tinha poder, que tinha dinheiro. E a palavra do Senhor diz que quando o rei estende o cetro para Esther, ele faz uma pergunta a ela.
Esther foi: o que queres que eu te faça? Se Deus perguntasse a você: o que queres que eu te faça? Você saberia o que dizer a Ele? Impossível, não. Deus olhasse para você e dissesse: Arizone, o que tu queres que eu te faça hoje e agora? Jane, o que tu queres que eu te faça hoje e agora? Você estaria pronto para pedir a Deus a coisa correta? Ou você estaria tão assim animado com aquilo que você tem visto que você diria assim: eu quero aquilo, e Deus você diria: agora, Deus, não era isso que eu queria. Existe um preparo na vida do crente para enfrentar a caminhada cristã. E este preparo, igreja, dentro desse percurso tem oração e jejum. O rei diz para a rainha Esther: o que queres que eu te faça, minha rainha? Até metade do meu reino eu te dou. Igreja, se fosse eu ia lhe dar e agora eu ganhei, eu vou pedir tudo que eu quiser. Mas aquele que está pronto e preparado, conforme Deus quer, ele para, ele pensa para poder pedir a coisa correta. Ela foi dizer assim: meu rei, se te parecer bem, se for do teu agrado, eu te peço, vai à minha casa para o banquete que eu vou preparar. Aí eu diria assim: meu Deus, essa mulher, ela não devia ter pedido uma coisa melhor? Como é que ela tem nas mãos a oportunidade de ter a vitória dela? E ela diz: vai para o banquete da minha casa. Igreja, tudo que Deus prepara, tudo que Deus permite tem um propósito. Você não sabe o propósito de Deus na tua prova. Deus não perde, Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. E Deus não é masoquista para estar torturando o crente. Mas Ele apenas voltar ao reino, como foi dito aqui. Ele prepara e deixa perfeito para a glória dele, para o louvor da glória dele. Glória a Deus. E a rainha diz assim: ei, eu cansei o favor do rei, vem cá, vamos para o banquete na minha casa. Aí veja, a primeira oportunidade dela, mas ela estava tão preparada para o que ela queria, ela estava tão decidida com o que ela queria, que ela disse ao rei: vamos lá para a minha casa que eu vou preparar um banquete para você. E o rei disse: vamos, irmã, olha a oportunidade de Deus, leva o inimigo para ver a tua grandeza, deixa o inimigo contemplar aquilo que Deus tem feito na tua vida. E quando o inimigo menos esperar, tu está lá em cima e está lá embaixo, porque ninguém prospera nesse povo de Deus. Chega a mão com o rei Assuero lá no banquete da rainha Esther. E no meio da festa, o rei mais uma vez diz assim: minha rainha, pede o que tu quiseres, porque te será feito. Até metade do meu reino eu te dou. Mais uma vez ela teve outra oportunidade para dizer: rei, é o seguinte, esse infeliz de porta aqui disse que ia me matar, me destruir. Eu decidi: olha, fala com ele. Mas o crente que é preparado, ele sabe a coisa correta, a palavra correta, a hora correta, e abrir a boca e dizer: é assim, Deus, que se passou e é assim que eu quero que se passe, segundo a vontade do Senhor. Aí ela diz para o rei: Senhor, se te parecer bem, vem de novo à minha casa amanhã para o banquete que eu vou preparar. Igreja, Deus tem banquete preparado. Deus tem bênçãos preparadas. Deus tem vitória para a igreja dele. Agora a igreja dele precisa estar preparada para receber a vitória, o banquete, para poder receber a bênção e não jogá-la fora. Porque se eu e você não estiver preparado para receber o que Deus tem, a gente não vai receber nunca. Porque você jamais vai dar uma grande quantia de dinheiro à mão de uma
eu só quero a minha vida. Eu só quero o direito de viver. Porque pagaram um preço por mim. Esqueceram. Eu agora vou dizer com as minhas palavras que o preço pela minha vida e pela tua vida Deus já pagou. Você não pode ser vendido. Você não pode ser vendida. Deus já pagou o preço. Você não pode ser destruído nem destruída porque Jeová já te colocou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não se desespere na sua palavra, não é para a sua morte. É para a glória de Deus. Não é para você sucumbir. É para Deus te exaltar. E a rainha diz ao rei: eu só quero a minha vida e a vida do meu povo. Coisas simples. E nós queremos coisas grandiosas. E Deus quer nos dar aquilo que é de melhor. Eu quero te dar a minha glória. Eu quero te dar a minha presença. Eu quero derramar sobre a tua vida a unção que há em mim. Eu quero te fazer grande na minha obra. Eu quero que quando você monte a planta do seu pé, as pessoas possam ver que Deus está na sua vida. Mas eu quero meu carro. Mas eu quero te dar bênçãos espirituais. E a Bíblia diz que o inimigo de Esther e de Amã foi enforcado na mesma forca que ele fez para destruir Mordecai. A cilada que o inimigo levanta para destruir você, é nela que ele vai cair. Aquilo que o inimigo prepara para destruir a tua vida e te colocar no pó escuro, é essa mesma situação que Deus vai levantar para te botar de pé e mostrar para o mundo quem tu és. Foi assim com José, foi assim com Esther, foi assim com tantos outros na Bíblia. Não é da sua. Quero o favor do rei. Ore, jejum, se una. Busque alguém que possa caminhar do seu lado. E quando você disser tudo o que Mordecai mandou dizer a Esther, a pessoa possa declarar do mesmo jeito e dizer assim: vamos nos unir, vamos buscar a Deus em jejum e oração. Porque embora você ache que há dia e a hora, que você não suporta mais, que você não aguenta mais,